Olá pessoal, na aula de hoje procuraremos responder a três perguntas fundamentais: o que é o Brasil, qual a origem cultural do povo brasileiro e como os símbolos nacionais oficiais e não oficiais nos permitem, nos auxiliam, nos ajudam a compreender quem somos e que país é esse. Então, inicialmente, vamos falar sobre os estereótipos sobre o Brasil que foram se construindo sobre o Brasil ao longo da história. Então, um deles, que o Brasil seria um paraíso tropical e exótico. Outro, que o Brasil seria um país da violência e do crime. Outro, que o Brasil seria o país do futebol e do carnaval. E que a Amazônia, né, seria uma selva intocada e povoada por indígenas isolados. Então, esses são alguns apenas dos estereótipos que foram construídos sobre o Brasil ao longo da história. Lembrando que estereótipo é uma palavra, né, um conceito que significa senso comum. Que podemos compreender como uma ideia generalizada e sintética de uma sociedade ou grupo social sobre um determinado tema. Então, essas são algumas das visões estereotipadas que foram construídas acerca do Brasil ao longo da história. Como vocês podem perceber, o estereótipo, né, essa visão estereotipada acerca do Brasil, não nos permite conhecer de fato a origem do povo brasileiro e as características do país Brasil. Quais são os símbolos nacionais oficiais do Brasil e não oficiais? Os oficiais são o brasão da República, a bandeira nacional, o selo nacional e o hino nacional. Os não oficiais, né, estou aqui apenas elencando alguns dos principais, são o pau-brasil, a feijoada, a ararinha azul, o saci pererê, a seleção brasileira de futebol e o Cristo Redentor. E podemos, né, incluir aí também a Amazônia. Ou seja, são símbolos que são representações que nos permitem compreender, não são apenas representação visual, né, que nos permitem compreender e ser reconhecidos no Brasil, né, e fora dele, ou seja, em outros países, em outros lugares do mundo. Então, as pessoas, né, nos reconhecem dessa forma, nos identificam por meio desses estereótipos e também por meio desses símbolos oficiais e não oficiais. Vamos falar um pouquinho sobre a formação cultural do Brasil. Quando nós falamos, né, sobre a origem cultural do Brasil, nós temos que escolher uma hipótese, ou seja, uma teoria. E para esta aula em especial, eu escolhi a teoria, né, do Darcy Ribeiro, que escreveu, né, A Formação do Povo Brasileiro, uma obra clássica da sociologia e antropologia da cultura brasileira. E vamos lá então para elencar alguns, né, dos pontos principais, dos elementos principais dessa teorização, dessa explicação, a partir de pesquisas arqueológicas, pesquisas etnográficas, pesquisas bibliográficas, que o grande sociólogo e antropólogo brasileiro Darcy Ribeiro fez para escrever essa obra clássica. Para o Darcy Ribeiro, o povo brasileiro é um povo novo e também é um novo povo. E que o Brasil, né, e o Brasil é uma civilização emergente, produto de uma intensa miscigenação, ou seja, uma intensa mistura de indígenas, africanos e europeus. E essa miscigenação entre esses três grupos étnicos principais deram origem a uma identidade única ao povo brasileiro, muito diferente da dos povos de origem e também de outras nações. Aí ele faz uma
para, né, nos auxiliar a compreender melhor a origem da cultura brasileira e do povo brasileiro, então há vários processos, né? Um deles é que há sociedades, que elas, né, muitas sociedades, elas foram transplantes de culturas europeias. Não é o caso do Brasil. O Brasil, ele é produto ele foi, né, e continua sendo inclusive, mas foi um produto de um complexo processo de fusão de etnias e culturas que deram origem ao povo brasileiro. Então, para ilustrar essa ideia, eu vou falar um pouquinho agora sobre os grupos formadores da identidade nacional. Quem eram os brasileiros? Os brasileiros, eles eram os comerciantes de pau-brasil. Então, eles foram um desses grupos, né, que vai dar origem ao povo brasileiro. Depois nós temos os indígenas, que eram os povos originários. Estavam aqui no continente muito antes dos europeus aqui desembarcarem. Os reinóis eram os nascidos na metrópole. Os mazombos eram os filhos de portugueses, portanto nascidos no Brasil. Os crioulos, que é mais um destes grupos formadores da identidade nacional, eles eram os filhos de africanos nascidos no Brasil. Os mulatos eram produto da miscigenação entre europeus e africanos, enquanto que os cafusos de indígenas com africanos. E o caboclo é um dos grupos também que vai dar origem, né, um dos grupos formadores da identidade do povo brasileiro, que se concentram na Amazônia, assim como o sertanejo no interior nordestino. E o caipira, a cultura caipira, né, e o povo caipira aqui do interior de São Paulo, Minas Gerais, Paraná e Goiás. O sulino, que era composto, né, principalmente por imigrantes europeus. Após, né, o fim da escravidão, em 1888, houve uma intensa imigração para o Brasil de europeus, de orientais, né, de asiáticos. Os fronteiriços foram os grupos, né, que se formam na região do Pantanal. Então, esses aqui são apenas alguns, né, dos grupos formadores da identidade nacional, segundo Darcy Ribeiro, que vão dar origem ao povo brasileiro. Então, aqui você consegue identificar esse intenso processo de miscigenação, né, europeus com africanos, indígenas com africanos, nascidos na metrópole, mas que depois vieram para o Brasil, filhos de portugueses nascidos na metrópole, mas que já nasceram no Brasil. Então, todos esses grupos eles vão construindo uma identidade regional, local, de grupo, né, devido a essa mistura, né, entre etnias, que vai fazendo essa fusão cultural e todo esse emaranhado de grupos e culturas e novas identidades que vai se formando no Brasil, que vai dar origem ao povo brasileiro. E para sintetizar isso, né, tem uma frase muito interessante que o próprio sociólogo Darcy Ribeiro escreveu, que ele fala assim, que o Brasil é por natureza uma terra complexa, um país de múltiplos Brasis. E para falar um pouquinho sobre esses múltiplos Brasis, vamos falar um pouquinho sobre a origem geográfica. Quando nós falamos então de culturas, como cada região do Brasil ela se acentuou a ocupação de um determinado grupo e de uma determinada cultura. E que vamos falar um pouquinho sobre isso. Então, qual a origem geográfica? Né, quando nós falamos em termos de origem cultural do Brasil, na região norte. A região norte é uma região que sofreu, né, e continua sofrendo muita influência indígena. Enquanto a região nordeste sofreu muito, é visível hoje, né, ainda, ou seja, a realidade cultural, né, atual, contemporânea dessa região, que é a cultura, a traços e elementos da cultura africana e portuguesa. Enquanto que a região centro-oeste sofreu muita cultura devido, né, à existência ali do Pantanal, do bioma Pantanal, e também da agropecuária. Já a região sudeste sofreu muita influência por ser um polo econômico, né, e cultural, também, e um polo econômico, né, sofreu muita influência da cultura europeia, principalmente a italiana e a portuguesa. E a região sul, né, produto de uma herança
europeia, né, dos povos que migraram e ocuparam aquela região. E é visível na geografia de cada região esses elementos culturais desses povos que acentuaram ali, deixaram os seus traços, né, e continuam deixando, ou seja, marcadamente a sua presença ali cultural. Tá? Isso na arquitetura, na economia, nos costumes, nos hábitos, na religião e assim por diante. Outro ponto importante, então, para nós fazermos uma síntese, a origem cultural do Brasil se deu, então, devido à colonização portuguesa de 1500 a 1822, o tráfico negreiro do século XVI ao XIX, a imigração europeia e asiática do século XIX e XX, após a abolição da escravidão em 1888. Outro ponto importante, quando nós falamos sobre a geografia, né, história do Brasil, essas diversas percepções, é acerca dos estereótipos que existem, né, que o mundo, né, quando pensa no Brasil e nas paisagens brasileiras, possuem. Primeiro, que o Brasil seria um país de florestas tropicais. Tem floresta tropical no Brasil, mas há muitos outros biomas. Tem o Cerrado, tem a Mata Atlântica, tem a Caatinga. Tá? Então isso não se sustenta, não é verdade. O Brasil não é somente isso, não é? Porque percebe-se como estereótipo é um reducionismo, né? É uma síntese mal elaborada e descompromissada com a verdade, com a realidade. Que o Brasil também seria um outro estereótipo acerca das paisagens brasileiras, um país de praias paradisíacas em todo o território. Tem praias paradisíacas no Brasil, mas não em todo o território. Inclusive, o Brasil, por ser um país de dimensões continentais, grande parte da população brasileira nunca viram o Oceano Atlântico. Então, o Brasil não é só composto, né, por praias paradisíacas em todo o território. Que também o Brasil seria um país onde, né, só se vive o carnaval e as pessoas habitam favelas, que também não é verdade. Ou seja, o Brasil, as cidades brasileiras não são favelas. Existem favelas no Brasil, né, as periferias, portanto, não constitui a paisagem urbana do Brasil. Tá? É um dos elementos, mas longe disso, o Brasil ser uma grande, né, periferia, uma grande favela, ou seja, as cidades brasileiras, né, não continuam, né, sem possuir infraestrutura, né, urbana e as moradias, né, feitas de materiais reciclados, ou seja, entulhos, né, restos de outras construções e assim por diante. O Brasil não é isso, tá? E não são esses elementos que constituem as moradias no Brasil. Que o Brasil também seria um país de clima sempre quente e tropical. Na verdade, o Brasil tem muitos tipos climáticos devido à sua extensão, né, latitudinal. Ou seja, né, o Brasil ocupa tanto a zona quente do nosso planeta, quanto a zona subtropical do planeta, ou a zona, né, que nós também podemos chamar de zona temperada. Tá? Então o Brasil não é um país só quente e tropical. Outro ponto importante quando dessas percepções acerca do Brasil, envolvendo a geografia, sobre a formação territorial do Brasil. Primeiro, que o Brasil seria um território pacífico. Não é, né? O Brasil nunca foi um território pacífico. O Brasil, inclusive, ao longo de sua história, teve várias guerras civis, né? Movimentos de independentismo, movimentos de emancipação. Ou seja, né, a história do Brasil não é uma história política, né, e pacífica. Ou seja, o Brasil teve diversos conflitos, inclusive bélicos, ao longo de sua história, com guerras civis, né, ou movimentos de guerrilha, emancipacionistas internos, quanto também o Brasil se envolveu numa das maiores guerras da história da humanidade, que foi a Guerra do Paraguai, em que ele foi ator direto. Outro ponto é que as fronteiras coloniais continuam inalteradas, como todos sabemos, ou seja, o Brasil começou onde hoje nós chamamos a região norte do Brasil, né, onde com as capitanias hereditárias, mas, ou seja, é apenas um pedacinho do território atual do Brasil, o primeiro território do Brasil, com a divisão, né, que ocorreu
entre Portugal e Espanha, né, no Tratado de Tordesilhas, o que ficou a leste, né, do Tratado de Tordesilhas, que pertencia a Portugal. Então, isso também não é verdade. O Brasil se estendeu muito a oeste, né, do Tratado de Tordesilhas, ocupando a grande parte do território do Brasil, na verdade, pertencia à Espanha inicialmente. E que o território, né, foi conquistado apenas por meio de acordos diplomáticos. Não, o Brasil ele fez alguns territórios sim por meio de acordos diplomáticos, mas outros conflitos, como a própria Guerra do Paraguai, se deu, né, por meio de conflito bélico, a conquista do território brasileiro. E que o Brasil é um país de dimensões continentais desde sempre. Não, né? O Brasil, como já disse anteriormente, o Brasil começou com as capitanias hereditárias, ou seja, que hoje seria a região nordeste do Brasil e nem toda ela, tá bom? Para concluirmos então a aula de hoje, quando se trata dos estereótipos, dessa visão reducionista, né, sintética, limitada acerca e muitas vezes preconceituosa acerca do Brasil e da geografia do Brasil, então o que nós temos de verdade é que o Brasil ele é um país de muita diversidade, né, composto por muitas regiões, por muitos climas, por um grande número de riquezas naturais e por uma topografia também muito diversificada. Ou seja, o Brasil é um país, por isso que, como falamos anteriormente, né, o antropólogo, sociólogo Darcy Ribeiro, o Brasil é um país de muitos Brasis, né, não há um Brasil, há vários Brasis, principalmente por causa disso, ou seja, pela influência também da geografia do Brasil, da vegetação, do clima, da topografia, da hidrografia do Brasil, que vai diversificando economicamente, socialmente, politicamente e culturalmente o país, e também, né, devido a toda a influência dos povos que foram transplantados para cá, como os africanos, os povos que aqui estavam, como os ameríndios, né, os índios americanos, e os portugueses que vieram para colonizar, que será então uma das matrizes, né, étnica do povo brasileiro. Então, essa foi a aula de hoje. Um abraço a todos. Para concluir então, o estereótipo, ele reduz a complexidade do processo de formação territorial do Brasil, porque ele ignora aspectos históricos, sociais e econômicos fundamentais. Da mesma forma, os estereótipos também reduzem todas as características, a diversidade, a pluralidade cultural do Brasil, quando nos identifica, né, somente como indígenas, ou como africanos, ou como portugueses, né, ou europeus até. Na verdade, o Brasil é um povo novo, um novo povo, que tem tudo isso, mas não é nada disso, né? O povo brasileiro é produto dessa fusão, dessa miscigenação étnica e cultural de todos os povos, de todos os povos que já elencamos anteriormente, imigrantes, asiáticos, orientais, europeus, os africanos e os indígenas. Um abraço a todos e até a próxima aula.